Fala aí, Zona Leste, sejam bem-vindos aí, mais um programa. Estamos muito felizes aí, como sempre, um programa que preocupa em trazer uma informação de qualidade para você, cidadão, para você, cidadã aqui da Zona Leste. Um programa voltado para trazer ensinamentos de qualidade. E hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado super especial, mais que especial. Ele é empresário, CEO da Colemate há há 10 anos, líder no setor de análises clínicas para motoristas profissionais e criador do projeto Se Cuida, que leva conscientização e saúde para todo o Brasil. Então, com vocês aqui no nosso Fala aí Zona Leste, ele que também é aqui da Zona Leste, o nosso querido Matheus Alcântara. Seja bem-vindo, Matheus. Eu que agradeço aí, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você estiver assistindo esse programa. Você tem que agradecer primeiramente, parabenizar a estrutura aí, né? Porque querendo ou não, poder fazer tudo isso acontecer é um mover de pessoas, né? Uma união de pessoas, uma energia. E o intuito aqui de poder participar desse programa é trazer benefícios à sociedade em si, ao motorista, ao cidadão, né? Que a gente unindo nossas forças do grupo Colemate, do Se Cuida, e também a sua, que a gente possa se unir e poder agregar junto grandes informações, que são informações que precisam chegar até eles, né? Porque a grande maioria das informações, as leis, elas são concretizadas, porém o motorista, o cidadão em si, acaba não sabendo. Então, nosso intuito aqui é a gente unir nossas forças para que chegue essa informação de uma forma correta e a gente possa ajudar da melhor forma possível. Então, é um prazer dividir as ideias com vocês, experiências. Estou há 10 anos aí já nessa vivência em toxicologia, antidoping, exames laboratoriais, exames para concursos, tudo que envolve exames, né, na parte também do doutor e do psicólogo, e acho que tem muito a agregar aí, a gente unir nossas forças e um para o próximo. Com certeza, eu acho que tudo se resume em ajudar ao próximo, né? A gente teve uma inversão de valor muito grande hoje, por onde a gente anda, né? Nas redes sociais, nos canais de TV, a gente vê muita inversão de valor. E jornalista e político é igual polícia e ladrão, um precisa do outro para sobreviver e às vezes a informação não chega até o cidadão ali de fato, não é? Tudo é comunicação, né? Eu falo que o network começa em casa. Não, se você não puder conversar com os outros que estão na sua casa, imagina os seus na rua. Então a gente tem que ter essa comunicação desde que ela seja de uma forma sincera, honesta e concreta, com uma certa objetividade, no intuito de ajudar mesmo, né? Com certeza, Matheus, é isso aí. Pessoal, como eu falei, um programa com informação de qualidade e acaba de ser aprovado agora um projeto de lei que torna obrigatório o exame toxicológico para todas as modalidades para emitir uma nova CNH no Brasil. E o Matheus, como CEO de algumas clínicas, vem para a gente também, aqui junto com a gente, explanar, explicar o que, de fato, vai alterar na rotina para emitir uma nova CNH no Brasil, quanto custa em média. Então, tem bastante informação. Ô, Matheus, eu já começaria com a pergunta, por gentileza. Pediria que você explanasse para quem está nos assistindo o que é, de fato, esse exame toxicológico. Explica para a gente numa linguagem simples, por gentileza, Matheus. Vamos lá. Primeiramente, o exame toxicológico é a resolução 3.103. Ela veio em vigor no início de 2016, caiu e voltou em 17 de junho de 2016, desde então não caiu mais. Para que foi fundamentada essa lei do toxicológico em si? De início, foi de caráter e objetivo das categorias C, D e E para a renovação da sua CNH. Porque conforme os anos foram acontecendo, de fato, isso né? A gente no dia a dia percebe muito isso, estava vendo muitos acidentes com diversos caminhões, né? Caminhões, carretas e tudo mais. E os acidentes eram de fato que os motoristas estavam realmente drogados, né? Seja de anfetaminas, cocaínas e dentre outros. Com isso, houve essa legislação, essa obrigatoriedade do exame toxicológico, que nada mais é do que existe um rigor quando o Denatran, né, ele exige que é feita uma análise de 90 a 180 dias, ou seja, de 3 meses a 6 meses, ao qual é investigado se o motorista dessa classe C, D e E, na época, quando iniciou, usa algum tipo de droga ilícita. Só frisando que são drogas ilícitas, ou seja, ilegais, tais como maconha, crack, cocaína, heroína, dentre outras. Existem alguns medicamentos também que entram nessas modalidades, que são derivados de princípio ativos de morfina e codeína.
Mas como são medicamentos, desde que comprove como teve acesso a esse medicamento, que algumas pessoas são viciadas em morfina e codeína pelo estado que causa, né, aquele êxtase, a sensação gostosa, desde que comprove, a gente dá andamento no processo de renovação dele, porque em alguns casos é usado em casos de fraturas expostas, cirurgias, assim como a codeína em si, ou a morfina, né? E começou essa lei em 2016. Conforme as coisas foram acontecendo, e foi aí que o grupo Colemate surgiu, em 2016, a lei ela foi ampliada em 2017, já abrangendo para as contratações e demissões de motoristas, ou seja, além de renovações da CNH, CDE, as empresas foram obrigatórias pelo CAGED, Cadastro Regional e Nacional de Empregados, a fazer um registro na contratação também desse motorista, na contratação e demissão, a obrigatoriedade desse exame toxicológico. Por quê? Porque se o motorista, a empresa contrata esse motorista e dá como positivo que ele é um usuário de droga ou dependente químico, primeiro que se for mandar embora não é tão simples assim. Porque quando você fala de dependente químico, existe uma dependência, ou seja, é encarado como um problema de saúde. Uma doença em si, então precisa ser tratado. E aí a lei, ela cada vez foi sempre se tornando um pouco mais rigorosa. Também veio juntos concursos públicos. Então, pessoas hoje que precisam também fazer concursos públicos para a polícia, GSM, dentre outros, na própria obrigatoriedade, antes e até mesmo alguns casos depois do TAF, precisa fazer esse exame toxicológico. Nós atendemos também algumas causas particulares, né, da toxicologia em si, então saber se pai usa droga, filho usa droga, e dentre outros. Através da patologia. Através desse recurso, dessa coleta. Então, hoje, como é feito o exame toxicológico perante a legislação do DENATRAN, tá? 13.103. Por quê? Se o histórico, aí que entra, primeira coisa, por que foi feita a lei, como é e como é analisado, porque as pessoas às vezes não entendem isso. Porque as pessoas, Jardel, as pessoas perguntam assim, mas quer dizer que esse exame, eu fazendo, eu ficando sem usar droga 15, 20 dias, eu vou conseguir passar. Não é bem assim que funciona. Porque primeiro, se a lei ela pega de 90 a 180 dias, se você fala com um cara que é usuário de uma maconha, por exemplo, que ele usa todo dia, você consegue falar para ele, fica parado 3 meses sem usar. Ele vai ficar lá? Não fica. Pois é. Aí Não quem? fica, porque já virou hábito. Já virou hábito. Querendo ou não, assim como o cigarro, a maconha em si, e dentre outras substâncias, que viram amigo do cara. E aí que torna a dependência. Então, por que foi feito de 3 meses a 6 meses? Porque justamente esse motorista não consegue parar. E, de fato, o Jardel não consegue. Infelizmente, a gente está no Brasil, a gente sabe que existem alguns jeitinhos brasileiros, que é que, infelizmente, algumas empresas com caráter de uma idoneidade ruim acabam fazendo. Claro que diversas pessoas já foram pegas. Mas o intuito, de fato, foi para que a população seja cada vez mais beneficiada referente a tragédias que estavam acontecendo nas estradas. Eu posso garantir, como doutor, e também com há mais de 10 anos atuando nisso, que de fato foi amenizado os acidentes. Cara, só para você ter uma noção, vou revelar os números aqui, vocês estão a fim de ouvir? Por favor, vamos lá. Vamos lá. No início de 2016, de cada 100 exames que nós fazíamos, em média 9 dava positivo. 9 a 10 dava positivo. De quanto, desculpa? De 100. De 100. De 1.000, os 90. É um número. É um número muito significativo. Sim. Aí a pessoa fala assim, mas foi criada essa lei para roubar nosso dinheiro. Peraí, mas você já imaginou se esse caminhoneiro que está drogado, ele bate e a sua mãe está dirigindo e afeta? Então existe um porquê também. Nem tudo, de fato, é feito para poder roubar o dinheiro. Claro, a gente sabe que o governo tem a parte dele, mas será que é só isso? Hoje, a gente percebe que com a conscientização do exame toxicológico em si, tem cada vez diminuído esses números. E obrigando a 2 cenários. Ou o cara, de fato, para, ou ele inicia o tratamento. Ou ele realmente é mandado embora da empresa. Porque nenhuma empresa hoje pode contratar esse motorista sem ser feito esse exame toxicológico. Ou seja, o cara não consegue fazer 2 coisas, verdade? Primeira coisa, dar andamento no processo de ferramenta de trabalho dele, que é a CNH. E o motorista sem CNH faz o quê? Nada. Nada. Exato.
E o motorista, sem passar no exame toxicológico, mesmo que ele tenha CNH, como é que ele entra na empresa? Não entra. Né? A gente sabe que algumas empresas acabam aceitando, mas Fica limitado o profissional, né? Exato. Então, assim, de verdade, foi uma lei que desde 2016 vem cada vez somando e apertando. E aí começou os boatos, respondendo a sua pergunta, que foi esse tema, né, que começou Sim. agora, que agora saiu, né? Na verdade, esse boato de categoria A e B, porque eu vou ser bem sincero com você, com todo mundo aqui, sempre fui a favor do toxicológico. Não é só porque eu trabalho com isso. Porque, de fato, a gente percebe que existiam muitas irregularidades e acidentes nas estradas. Só que uma coisa que eu não concordei, sabe qual é? Não, Não é, não foi. E não é só a categoria CDI que usa droga. Exatamente. O motoboy. O motoboy, o cara do Uber. Exatamente. O cara... Então você pega essa molecada hoje, cara, se você fala pro moleque assim, ó, eu não fumo maconha, é estranho hoje. É o contrário, inverter os papéis. Hoje quem não fuma maconha, quem não usa uma droga, parece que tá estranho. É igual uma Tá no tatuagem. ambiente errado, né? Ambiente errado. Então a única coisa que eu não concordei é que assim, se for fazer algo, que todos façam. E de fato foi isso que o caminhoneiro sempre bateu na tecla. Ele se sentia injustiçado pelo fato de ser só a classe dele no início. O Matheus, eu tenho muitos amigos caminhoneiros e quando a gente fala de maneira técnica dos produtos químicos que são utilizados, talvez alguns não entendem. Fala para mim, por gentileza, Matheus, referente a rebite. Isso daí, ele é pego no exame toxicológico? Sim, ele faz parte da grade da anfetamina. Anfetamina. Exato. Porque assim, como é que funciona o nosso corpo? Existem algumas formas de você poder fazer esse exame. Você está mais ou menos entre 4 a 5 delas. Ok. Tá? Existem a forma de você fazer exame toxicológico pelo sangue, pela urina, pela saliva, pelo cabelo e pelo e pela unha. São 5. O que diferencia cada componente desses são o tempo de histórico. Agora vamos para a lei, Resolução 13.103. O que a lei pede, que eu disse no início? De 90 a 180 dias. Desses 5 componentes, quais são os componentes que abrangem esse tempo? Cabelo e pelo e unha. O sangue ele puxa de média de 24 a 48 horas. Urina puxa de 5 a 7 dias, o histórico. E saliva no ato 2 horas antes. Agora, cabelos e pelos e unhas em média de 3 meses a 6 meses. Bela informação, gente. Então vejam bem, né? Então, como a gente tem bastante amigos que são caminhoneiros, essa informação ela é muito relevante. Por quê? Como que é feito o exame toxicológico? E por quê? É obrigatório? É. E por que é obrigatório? Mas vamos lá. O Matheus vai repetir aqui para a gente quais são as 5 maneiras de se fazer o exame toxicológico. Por gentileza, Matheus, repete só para o pessoal que está em casa frisar bastante, Claro. Frisar, porque é muito importante isso. Eu vou falar 5 maneiras e vou falar as únicas que servem mediante ao Denatran. Beleza? Porque tem muita gente que fala assim, mas por que não faz do cabelo? Por que não faz do sangue? Por que não faz da urina? O exame toxicológico pode ser feito pelo sangue, urina, saliva, cabelo e pelo e unha. Porém, sangue puxa em média de 24 a 48 horas. Saliva no ato ou 2 horas antes de histórico. Urina de 5 a 7 dias e cabelos e pelos de 3 meses a 6 meses, assim como a unha. Partindo da exigência da Resolução 13.103 de 2016, que é a resolução toxicológica, obrigatoriedade, os Denatran, ele exige que seja um tempo mínimo de 90 a 6 meses, 3 meses, 6 meses, ou seja, a conclusão é cabelo, pelo ou unha. Então, por isso que é feito através desses 2 componentes, pelo histórico que o próprio Denatran exige. Então, as pessoas às vezes querem fazer de sangue e não entendem o porquê. Agora eu vou te falar o porquê, Jadel. Você quer saber o porquê? Por favor. O que envolve isso, falando sobre o nosso corpo, como é feito? Claro. Tá. Quando a gente inala ou quando a gente ingere algo, uma substância, ela vai para a nossa corrente sanguínea. Ok. Da nossa corrente sanguínea, presta atenção aí você em casa, que isso é muito interessante, porque vai cessar muita dúvida. Repetindo, quando a gente inala ou ingere, vai para a nossa corrente sanguínea. Da nossa corrente sanguínea, vai para os nossos vasos sanguíneos.
Dos vasos sanguíneos vai para uma parte do nosso corpo que chama medula, córtex e cutícula, que são dentro do nosso bulbo capilar, onde você puxa o fio e lá está armazenada a droga. Ou seja, a droga em si, quando a gente coleta um cabelo ou pelo, nada mais é como se fosse uma semente que você plantou e está crescendo a raiz daquela substância que você plantou. Que fantástico, cara. Então vejo que a droga ela fica enraizada no cabelo das pessoas. Enraizada, e por isso que é feito cabelo, pelo, por conta da droga que você inalou e ela está indo brotando e sai no seu cabelo e pelo. Que fantástico. Agora, você sabe quanto tempo demora de chegar da sua corrente sanguínea até o seu cabelo? 7 dias. Apenas 7 dias. 7 dias é o tempo dela chegar no seu cabelo. Aí que entra. Então, tudo E depende... para sair demora, em média, 5 meses, 6 meses. Existe uma orientação. Exame toxicológico. Existe uma orientação. Por exemplo, os motoristas falam, mas doutor, quanto tempo eu tenho que ficar limpo para poder passar esse exame? Primeiro que a gente nunca pode afirmar. Sabe por quê? Porque existem drogas químicas e existem drogas sintéticas. Ok. Quando a gente fala de uma cocaína em si, se concorda com uma droga química. Sim. A cocaína é engraçado analisar. Por quê? Quanto menos tem, mais concentrada ela está. Quanto mais tem, mais diluída ela está. E isso, para análise, é muito louco. É muito louco. Porque quando a gente pega a cocaína e vai analisar dela, é absurdo o tipo de concentração de componentes principiativos químicos falando. A maconha já é um pouco diferente. O que nós orientamos lá? Orientação. Porque cada corpo não é uma receita de bolo. Cada corpo reage de um jeito, cada um usou de uma substância. Nós orientamos a pessoa ficar no mínimo 3 meses limpo, no mínimo. Se quiser ter um pouco mais de certeza, fica 5, 6 meses. Mas aí cai naquela conversa. O viciado vai ficar uns 3 meses sem usar? Não vai. Então isso obriga ele. Uma coisa muito importante é o quê? Sempre entender qual que é a finalidade que esse cara, esse motorista, esse cliente precisa fazer o exame. Se é de fato para CNH, se é de fato para o CAGED. Porque por mais que a coleta em si é a mesma, cabelos e pelos ou unhas, as finalidades são diferentes. E a validade também é diferente. Antes de entrar para essa classe A e B agora, que a gente vai falar também nisso, depois desse período que teve a prorrogação para as empresas do exame admissional, entrou uma liminar que, na época quando o Bolsonaro entrou, ele quis derrubar o toxicológico. Ele quis derrubar o toxicológico, porém se manteve. Além de se manter, entrou uma outra obrigatoriedade. Quais foram elas? A CNH, de 5 para 10 anos, Sim. certo? Dependendo da idade. Porém, os exames a cada 2 anos e meio toxicológicos. Então, hoje o motorista, presta atenção, categoria C, D e E. Hoje o motorista já deve precisar fazer o exame toxicológico para renovar a carta. E durante esse período, a cada 2 anos e meio, para atualizar o exame toxicológico. Se não, leva uma multa de R$ 1.467, 7 pontos na carteira e podendo ficar até 90 dias sem dirigir. Matheus Alcântara dando uma aula para a gente aqui, mostrando muito conhecimento, explicando de maneira simples para o cidadão que está em casa a importância. Só muitos criticam, né, Matheus? Exame toxicológico é só um meio de tirar dinheiro do cidadão, mas conversando com você, Matheus, já abre o olho, por quê? O exame toxicológico ele traz segurança para o trânsito, para as famílias, não é isso? Porque quanto mais a pessoa estiver limpa, não é? Ela está apta a exercer a função dela. Com certeza, é que assim, infelizmente, até por conta da mídia querer preservar e não só aparecer desgraça na televisão, eles preservam muito o que acontece no dia a dia. Né? Mas na Zona Leste mesmo, teve ônibus que entrou em casa, caminhão nas estradas que atravessam e matam diversas pessoas. Assim como você preserva vários acidentes que eles relatam nas estradas e não vai para a mídia, ou pessoas que se jogam no metrô todos os dias, mas não vão para a mídia, é a mesma coisa que acontece com os motoristas que destroem famílias. Então tudo depende, todas as pessoas acabam crucificando até no dia que acontecer com elas ou com quem elas amam. É verdade. As coisas mudam. Então tudo depende. E o governo
Aí o que ele tira disso não é taxa de renovação, eles tiram, porque, ó, para quem não sabe, exame médico vai para a clínica, psicotécnico vai para a clínica, toxicológico vai para a clínica. A taxa, a única coisa que o Detran ganha do governo é o quê? O imposto que a gente paga sobre isso, nós pagamos, assim como os motoristas também, e a taxa da CNH. Entende? Então, se você parar para analisar, porque pessoas perguntam, mas por que o SUS não beneficia? Porque não vai beneficiar. Por que o convênio não banca isso? Porque o convênio que é a parte do Estado, eles não vão fazer. Agora, uma coisa que é interessante, agora a gente avançando, depois que eu já expliquei como é feito o exame, como é coletado, o porquê, a orientação e tudo mais, aí a gente entra nessa nova lei aí que entrou para a classe A e B. Aí sim. Matheus, a produção trouxe um dado aqui para a gente, eu acho que é muito importante a gente salientar, que mais de 1 milhão de motoristas atualmente estão irregulares. Sim. Então, e esse dado mostra para a gente, chega a ser uma irresponsabilidade Sim. do profissional, que é como se ele estivesse trabalhando drogado. De fato é isso, né? Sim, demais. Então, 1 milhão de motoristas, de caminhoneiros, né? Levando o motorista de ônibus, levando pessoas, levando cargas e colocando a vida em risco de todos que estão à sua volta. Então, pessoal, vai esse alerta que o exame toxicológico ele é muito importante para proteger a sua família, a minha, a nossa e todos os cidadãos. E o empresário também. E o empresário também. Porque se você é motorista baixa, a responsabilidade de quem responde pelo colaborador é quem? Da empresa, do empresário. Exato, e aí que entra, cara. É aí que entra. O empresário ele precisa entender o impacto que isso pode causar dentro da empresa dele e dentro de tudo. Tanto de processo que não pode cair sobre a empresa. Demais. Eu cansei de atender. A empresa tem hoje, graças a Deus, uma boa grade de empresas conosco, para o nosso trabalho bem feito e tudo mais. Sim. Hoje a gente atende por mês aí, poxa, um número bem significativo. Nesses últimos 10 anos, as pessoas estão voltando. Cara, a gente já viu de tudo. Se eu te falar que eu já atendi padre viciado em droga, você acredita? Acredito. Padre viciado em droga, pastor viciado em droga. Meu irmão, eu vou falar pra você, você desacredita. Então você fala, acabou, tá perdido. Aí tá perdido, a inversão de valor é muito grande, né? Você atende cada coisa que você fala assim. Você vai descompensar com o padre tá drogado. Não, mas você já vou ele disse, não vou aceitar não, isso que eu não posso. Não, sim, né? sim. Mas é o seguinte, ele tinha a categoria D. Ele tinha a categoria D, fez exame e tal, lá, deu positivo. O que deu positivo? Cocaína e também THC da maconha. Aí eu falei, caraca, o padre, como que eu vou tratar isso? Essa água bem tá diferente. Mas beleza, vamos lá conversar com ele. Vamos dar alguns positivos, eu gosto de trocar uma ideia, explicar por que a gente chama uma sala, conversa, porque assim, olha só, as pessoas não sabem, mas quando dá positivo, quando o motorista ele vai fazer a renovação da carta, depois que deu um laudo positivo, esse laudo já é inserido no código do Denatran junto com o RENASH. Automaticamente. Seja ele positivo, seja ele negativo. O positivo é quando deu alguma alteração, o negativo é quando tá tudo ok. Sim. O que é o RENASH? RENASH é Registro Nacional de Carteira de Habilitações. Quando dá positivo, Jardel, automaticamente ele só pode fazer outro exame depois de 90 dias. Ele fica suspenso sem poder fazer nada. Não existe verba, não pode trabalhar. Nada. Muitos motoristas são mandados embora das empresas. Porque as empresas pegam assim, já que você não pode trabalhar, não vou trabalhar com você irregular. Tchau. Muitos motoristas perdem o trabalho. Muito. Esse padre, né? O que aconteceu com ele? Ele estava lá, na igreja tinha a categoria D lá, tá? Ele tinha trabalhado um tempo lá. E aí deu positivo. Eu falei, meu Deus, vamos trocar ideia. Eu falei, senta aí, tá? Senta aí, seu padre. Né? Vamos colocar o senhor José aqui. Sim. José, tudo bem? Pô, prazer, deu aqui. Não, cara, você fez o José, tá aqui. Não, Aí vamos lá, todo motorista tem direito à contraprova. Aí a gente fez a contraprova, que isso foi feito 2 amostras, só é feita a aberturação da amostra e dia de autorização deles, é um direito dele. Deu de novo. Outra vez. E aí eu cheguei nele e falei, vamos entender o que está sendo. Vou falar.
vai estar a ponta. Fumei uma maconha. Na igreja lá, perto daquela, tem uma mudinha lá, não sei o que, a maconha. Eu falei, então, velho. Aí não deu, não, beleza. Então você vende cada coisa, cara. É engraçado. Não, e assim, o método e a maneira, como você vai explicar para ele por que ele não passou no exame, né? Sim. Até isso é cauteloso, precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque A você negativa pode... mais, né? Exato, e uma coisa importante que eu vou frisar, você sabia que existe uma coisa que nós chamamos de contaminação passiva? Não sabia. Pois é, Mateus. quase ninguém sabe. A droga, a substância em si, você pode ter uma contaminação passiva sem ter a real finalidade de ter contato direto com ela. Vou te citar, tá? Por exemplo, a gente pegar, por exemplo, o que mais acontece com a cocaína. A cocaína ela pode ser inalada e injetada e também tomada, via oral. Alguns casos acontecem, não vamos generalizar, porque senão o cara que deu lá a cocaína, ai meu Deus, não é bem assim, também ninguém consegue descobrir. Mas o que mais acontece é o seguinte, se você tem uma festa com alguns amigos lá, alguém batiza seu copo, você vai e bebe, as coisas mudam. Sim. Se você tem contato, por exemplo, vamos lá, eu atendo muitos policiais. Isso aí entraria na contraprova, por exemplo, ou não? Entra na contraprova, mas o de objeto dá mesmo, porque foi analisado pela prova. A gente consegue entender pelo meio de concentração e também conversando com esse paciente, mas nada muda. Mas você pode ter contato através do beijo, através do sexo, através de bebida. Algumas pessoas têm filhos viciados em cocaína em casa, às vezes o ausente fica vestígios lá. Existe de diversas formas. Sim. Então, sempre que eu procuro orientar um paciente quando dá algum positivo, nunca afirmar que ele usou. Até porque não sou eu que falei que ele deu positivo. Eu sou apenas uma pessoa que está mostrando informação que constou aquilo. Só está informando, né? Estou informando. Aí eu uso como exemplos, mas a grande maioria acaba confessando que usou. E a grande minoria pede a contraprova e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Mas, de fato, não tem que ser feito. Porque, assim, imagina que você não tem como fazer uma droga existir onde ela nunca existiu. Sim. Como? Eu vou fazer uma droga existir aqui, sendo que eu vou analisar como. E você gostaria de saber como é que é analisado? Por favor, claro. Tem interesse ou não? Com certeza. Vamos lá. Legal. Por exemplo, a droga, cabelos e pelos. Como é que a gente faz a análise? É muito engraçado isso, cara. Puxa o cabelo. Beleza, cortou o cabelo, tal. Os carecas também podem fazer, né? Como tem alguns amigos aqui que até não tem cabelo. Mas, infelizmente, a gente consegue pegar vocês também. Nós vamos passar e ficar assim, usando droga e descobrir, a gente vai descobrir. Os carecas a gente faz os pelos, tá? Pelo da onde? Axila, perna, pubiana, coxa, cara, da onde você estiver a gente coleta. Tanto o cabelo quanto o pelo, como é feita essa análise? Olha que louco, uma coisa que ninguém imagina. Por quê? A gente precisa coletar alguns chumaços, né, significativos para poder fazer essa análise. Coletamos, mandamos para análise. Lá, esses cabelos, eles são triturados. A quantidade de cabelo, Matheus? Só uma curiosidade. Ó, o cabelo, ele tem que ter o mínimo 3 centímetros. 3 centímetros. Porque cada centímetro equivale a um mês. Se o Denatame exige 3 meses, no mínimo tem que ter 3 centímetros. Ok. Pelo, o que importa para nós é mais quantidade. Então, o pelo é 0,5, o tamanho dele. Só que o pelo, sendo 0,5, ele é o triplo de histórico do cabelo, que tem 1 centímetro ou 3. Perfeito. Né? Resumindo, tanto o cabelo quanto o pelo, eles chegam lá e nós trituramos ele. É realmente triturado. Então, coloca uma máquina, abre o envelope, coloca o chumaço lá dentro. A quantidade do cabelo é um círculo de uma caneta, distribuído em 2 partes, com esses centímetros que eu te expliquei. E a quantidade de um pelo é mais ou menos uma moeda de R$1, um ciclo de uma moeda de R$1. E mostra B, a gente coloca para análise e faz a trituração. Dessa trituração, nós colocamos alguns ativos. Que esse cabelo, Jardel, ele vira um líquido. Cara, olha isso. Ele vira um líquido. Por isso que às vezes os caras falam, mas não quer tanto cabelo, doutor. Como é que é tanto cabelo? Se eu não tiver material para analisar, como é que eu analiso? A eficácia do exame. Exato, entendeu? Então, assim, olha a seriedade que é isso.
Então, é feita uma extração da droga, do princípio ativo, que está dentro do seu cabelo. Eu analiso uma substância dentro da sua medula córtex e cutícula que está dentro do fio do seu cabelo, através de um líquido que é extraído dele. E aí esse líquido é extraído, a gente coloca na máquina, junto com os analistas, sejam eles farmacêuticos, biomédicos ou não, e aí a gente consegue chegar a um determinado laudo do que droga deu e se é que deu. Quanto tempo para sair o laudo, Matheus? Olha, o meu Em média? é o mais rápido do Brasil. O problemático, inclusive você, meu amigo, precisa fazer exame toxicológico e vítima multa de R$ 1.467. Fique atualizado, faça no grupo problemático.com.br. De 2 a 3 dias úteis sai. Em média, por aí, são 7 a 10 dias úteis. Fala aí, Zona Leste. Vejam só, o exame toxicológico em apenas 3 dias e apenas com a Colemate. Há 10 anos no mercado. Há 10 anos no mercado, reconhecido nacionalmente. Nós temos unidade em São Paulo e Grande São Paulo. Você da Leste, ó, Avenida Campanella 445. Tem o Shopping Itaquera? Você conhece o Shopping Itaquera? Você é da Leste, tá ligado? 2 ruas acima do shopping. Beleza? Tem também São Miguel Paulista, na Avenida Nordestina 272, pertinho do trem aqui da Praça Forró. Tem o São Bernardo, Guarulhos, e tem outros projetos aí também. Muito bem, então a Colemate, bem perto do cidadão, bem localizada. Pessoal, como eu falei, tem mais de 1 milhão de pessoas que estão irregulares, que não têm o exame toxicológico, então procurem a Colemate e resolva seu problema, fique com a sua CNH perfeitinha para você trabalhar, levar o sustento para casa, para a família. É muito importante isso. A ferramenta de trabalho. A sua ferramenta de trabalho. Cara, você sabe uma coisa que você falou que é muito importante? As pessoas, por exemplo, sem esse número aí, 1 milhão e pouco, existem 2 questões no meio dessa galera. Primeira questão, os motoristas de fato são irregulares, né? Pelo fato de que são usuários, não estão da maneira correta, ou a empresa até mesmo não proibiu eles. E existe, que eu posso falar para você, que a grande maioria, aquele motorista que não tem informação. Porque a mídia não faz o que nós estamos fazendo aqui agora, passando essa orientação no intuito e caráter de ajudar esses motoristas. Então, pouquíssimos Jardels, pouquíssimos Mateus têm essa força de vontade e essa união de combater essa classe dos motoristas. Desinformação que existe, né, Mateus? Nosso papel é esse. Então, hoje, só para você ter uma noção, hoje estamos no dia 12 de dezembro, é isso? 10/12. Eu já atendi mais de 200 motoristas que levaram essa multa de R$ 1.467 porque não sabia. Porque quando desinformação, porque existem 2. Desculpa, mas são 7 pontos, R$ 1.467 e podendo ficar até 90 dias sem dirigir. Acabou, essa é a ideia. E assim, Jordão, é uma coisa que o polícia não precisa te parar. Você pega a multa dos caras, os caras levam, doutor, a multa aqui, aí você abre o papel, a multa, sabe que hora que a multa entrou? 000, meia-noite. Sistema. Porque o cara não se atentou quando o exame toxicológico dele venceu mais de 30 dias. Sabe onde que mostra isso? Na CNH digital. Quem que fica vendo a CNH digital todo dia? Dificilmente. E a mídia, aí que existe um erro. Tem um número próximo, Matheus, das pessoas que foram pegas de surpresa, assim, em média, mais ou menos? Cara, mês, anual? Olha, eu tô te falando, no grupo Premate, passou de 200 até o dia 10. São 200 famílias que pagou quase o salário mínimo. Agora, por quê? Porque a informação não chegou para eles. E existe um erro. Aí sim, esse valor entra nos cofres do Detran, né? Sim. R$ 200 mil por falta de informação. Aí sim. Aí eu concordo com o motorista. E é por isso que nós estamos aqui, Jordão. Exatamente, Eduardo. Pessoal, mais uma vez, a importância de procurarem a Colemate, fazer o exame toxicológico. Primeiro, para te livrar de uma multa cara como essa de R$ 1.400, 7 pontos na carteira, é a tua ferramenta de trabalho. Então, essa desinformação, mitos e verdade, a gente está trazendo aqui através da presença do Matheus Alcântara. Então, pessoal, corram atrás, pesquisem, peçam ajuda. E hoje a informação está na palma da mão, né, Eduardo? Basta
Eu sei que é tudo muito corrido, mas é a sua ferramenta de trabalho. Você precisa da CNH para trabalhar, então nada mais justo que você se preocupar um pouco com a sua documentação, se está em dia, se não está, né? Não é isso, Se Eduardo? tiver dúvida, coloca lá, Colemate, Colemat, mudo, Colemate. Se tiver dúvida, dá uma ligada que nós temos uma equipe treinada, Jordão. A gente passa tudo na hora com o motorista. Ele ligou, marcou, pau, gato. Não precisa nem agendar. 3 dias está tranquilinho. Matheus, não precisa agendar. A gente sabe que vida de motorista é corrida. Sim. Ligou lá, 4117-4223. Repete aí, 4117-4223. Ligou na central, já vai direto. Você não precisa marcar horário de trabalho para hora de atendimento. Ainda mais o Grupo Colemate, a gente toma conta de renovação da carta desse motorista. Ainda Suporte ainda suporte total de marca, o exame médico, psicotécnico, traz todo esse agendamento, resolve educar, porque a gente sabe educar, é corrido. A gente dá curso para esse motorista de MOP, de transporte coletivo, emergências, tudo que ele precisar. Então vejam que interessante, pessoal. A Colemate, o grupo Colemate, hoje a CNH, ela não tem mais obrigatoriedade de se passar por uma autoescola. O cidadão vai definir se quer passar na autoescola ou não. E a Colemate entra com todo esse suporte para vocês, dando toda a orientação, fazendo os agendamentos que precisam ser feitos. Então, está com dificuldade? Grupo Colemate. É isso. Colemate falou em exame toxicológico, falou em Colemate. Falou em Colemate, a solução não está da sua mão. Muito bem. Vamos falar da categoria B? Vamos falar sim. Inclusive, hoje terminou o prazo para a Prefeitura de São Paulo regulamentar. Então, a partir de amanhã, o mototáxi passa a ser liberado na cidade de São Paulo. É claro que vai entrar todas essas exigências que eles estão regulamentados, está tudo em dia. E agora precisa também do quê? Exame toxicológico. Para todos os motoboys A e B. Então, todos os motoboys aí já podem correr atrás do seu exame para que trabalhem de maneira tranquila. Na verdade, assim, essa resolução era para ter entrado em junho. Porém, o Lula vetou. E aí foi para a Câmara. Na votação, deu mais favorável a continuidade não só do toxicológico, mas a ampliação para a classe A e B. Beleza, bacana, legal. Aí vai sair no diário, já foi, estamos aguardando sair no diário, mas olha só, como é que vai funcionar? Por que o Lula vetou, a gente tratar a história do ano, por que o Lula tinha vetado em junho de 2025 agora, a necessidade desse motorista fazer exame toxicológico classe A e B? E como eu disse no início, para mim não era justo. Se é para fazer, todos fazem. Até porque A e B também mata, não só o C, D e E. Por que ele vetou? Porque ele falava que ia trazer mais um custo para o motorista, sem necessidade. Porém, agora, a autoescola, o motorista em si, na primeira carta dele, tanto de A quanto B, carro-moto, na primeira carta que eu vou tirar, não há mais essa obrigatoriedade de escolher a autoescola. Ele pode escolher um professor liberado e credenciado pelo DETRAN no carro dele para poder fazer. E aí que voltou a obrigatoriedade então do toxicológico, porque eles falam assim, bom, então já que essa era a desculpa, agora fica mais barato, por que não entra? Entrou no debate se a qualidade do condutor, se diminuiu ou não, uma vez que tem essa dúvida, entre com o toxicológico também com mais exatamente. segurança para... Também, de fato, agora classe A e B, na primeira habilitação, por enquanto, já na primeira, o cara que não tem a CNH vai tirar a B de carro, ou senão o que tem a B vai colocar a A, precisa do exame toxicológico. Então, hoje é isso. Daqui a pouco vai sair uma ampliação dessa legislação, dessa obrigatoriedade, para A e B atividade remunerada. Então, aquele taxista, aquele Uber, pessoas que trabalham com a CNH, que exerce atividade remunerada, que é aquele IAR, isso, né? Okay. Eles vão precisar fazer. Hoje não precisa ainda. Hoje apenas são os motoristas que são classe A e B que estão tirando a primeira habilitação. Mas fiquem ligados que já isso já vai entrar no diário, né? Sim. Então, você está me ensinando muito, Matheus, porque... você estava, enquanto você falava, eu puxava na memória aqui, um acidente que teve agora, por esses dias, que chocou muito, cara. Uma menina que estava vindo de uma balada, e 6 horas da manhã, pegou uma cidadã assim, jogou ela para cima, cara. E
não se sabe, né, se essa pessoa estava drogada ou não, mas é super importante frisar a necessidade de estar em dia com o exame toxicológico, cara. Então, exame toxicológico salva vidas. Salva vidas e mudam famílias. Porque quando você fala da primeira... Qual que é o público quando faz 18 anos? O que um cara, um homem, quer? O carro. Exato. Sem RH. E o que essa molecada de hoje está mais usando? Droga. Exato. Você entende? Sim. Você entende? Infelizmente. Você entende como é que se a gente parar e ver uma ideia um pouco mais ampla, não rasa, mas a gente vê como isso impacta na nossa vida, na nossa sociedade, como caráter de mudanças de estilo de vida e dentre outras coisas, vai muito mais. Então, será que agora aquele motorista categoria CB que reclamava, agora o filho dele não tem que usar droga para poder tirar a carta, ele vai achar tão ruim agora? Tá vendo como já traz o berço familiar, já ajuda também na disciplina familiar. Então, e agora? Para refletir, será que realmente essa lei é só uma folia, uma autoria? Será? Então, é uma reflexão. E fica claro que não, né? Porque uma vez que a gente conversando, a gente está mostrando que traz segurança, que salva a vida, que livra aquele moleque das drogas. Então, a gente está mais do que provado que o exame toxicológico ele é para o bem. Pois é, exatamente. Uma dúvida que as pessoas me perguntam, mas doutor, não pega o álcool, não pega? Não, porque é focado em drogas ilícitas. O álcool já tem um bafômetro, né, que é momentâneo. Sim. Entendeu? Então, é realmente, de fato, uma coisa que, de fato, vem diminuindo cada vez mais os acidentes e as coisas que acontecem demais. Porque quando o cara faz um exame e dá positivo, isso interfere muito não só no âmbito profissional, mas no âmbito familiar dele. É uma mudança muito grande, sabe? Às vezes família ficam sabendo de coisas que nem sequer imaginavam e automaticamente consegue tratar esse pai que é dependente, ninguém sabia. E às vezes o cara só quer trabalhar, então ele começa a usar droga sem parar. E o nosso corpo ele acaba se adaptando àquela dosagem, a tendência é que realmente. Hoje a rapaziada não é mais rebite, esquece rebite. Quem usa rebite, isso aí para motorista é o tempo das antigas, hoje é cocaína pura. É cocaína que os caras gostam. Não é cocaína direto, é cocaína, os caras usam de cocaína, porque já se acostumou, já é isso aqui, total, né? É risco total. Diminui drasticamente tudo, quando você faz o exame toxicológico, todo possível acidente que pode ter aí, diminui muito. Demais, não é? Vou te contar uma história aqui, acho que é bacana o pessoal saber rapidamente. Dá para contar aí, editor? Olha só, eu faço alguns trabalhos de pesquisas para algumas, até empresas que nos contratam, né? Coisas particulares. E tem uma casa de show, uma casa de show bem famosa, não vou citar o nome, aqui em São Paulo. E o que estava acontecendo nessa casa de show? Estava tendo muito sequestro depois dos eventos noturnos, que essa casa de show sempre faz durante a semana. Então, os empresários eram encontrados em parques de Ibirapuera, e entre outros, Vila-Lobos, sempre com a mesma característica: pelados, roubados as contas e apagados, sempre quando saíam dessa casa de show. Nossa. Foi. Aí me chamaram para poder fazer uma investigação que a família pediu. Resumo da conversa: a gente identificou que estava tendo os bônus de Cinderela, as cocaínas, o RD lá dentro, tudo que estava acontecendo com a pessoa de dentro da casa de show. Agora imagina só. É como se tivesse legalizado lá dentro da casa de show, né? Uma quadrilha. Era uma quadrilha de mulheres e homens que davam golpes em empresários, com camarotes, e a bebida chegava batizada de lá de dentro. E aí foi feita a investigação e a gente descobriu. Agora, o que isso tem a ver com o exame toxicológico? Imagina só se algum desses caras foi infectado com o exame toxicológico na renovação dele constatado. Já vai dizer, não. Vai dizer e muda muita coisa. Então, quando a gente imagina sobre o exame da toxicologia em si... Porque o cara não usa droga, o cara não faz nada de errado. Aí vai fazer o exame toxicológico, ele foi numa balada, numa mansão e
Agora imagine o impacto que causa na família dele, ou nele, e sem ele perceber. Sem perceber. Então, a galera precisa entender, quando se fala de toxicologia, não é só sobre motoristas em si, é na classe social que impacta, cara. Perfeito. Ainda mais agora em via do A e B. É um benefício, é um investimento, galera, pra você É um entender. investimento, verdade. Essa é a verdade. Matheus, meu querido, você está com um projeto novo agora, que é o projeto Se Cuida, né? A produção já está acelerando a gente aqui, mas acho que antes de encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente, que a gente abriu um programa falando desse projeto também. Fala para a gente um pouquinho sobre o projeto Se Cuida. Cara, o Se Cuida ele veio justamente para mudar vidas e, como o próprio nome diz, o ato de se cuidar, né? A gente está com um grupo Polemate que já atua em ramo de toxicologia, renovações de CNH, cursos para motorista. E o Se Cuida ele veio no intuito de é o meu lado mais doutor aí. Ele veio no 7º ano, desses 10 anos do grupo Polemate, é o 8º, né? O 8º ano aí. Sim. 8º, 9º ano. No intuito de facilitar a vida das pessoas, de fazer exames. Porque as pessoas hoje têm uma certa dificuldade de fazer exames, né? As pessoas querem se cuidar. Por exemplo, o motorista. O motorista ele quer fazer exame, pô. O cara não quer viver ferrado. Só que ele não tem tempo. E como você falou, um pai de família, eu tenho que parar, marcar, agendar, fazer exame, trampar. E o cara vai trampar, velho. O cara vai meter marcha lá no busão, na carreta, e vai precisar pagar as contas dele. Exato. Ele não sabe de nada. Então, quando foi feito o Se Cuida, a gente fez essa união entre o Se Cuida e o Grupo Polemate. E nós fizemos diversos exames e check-ups, são mais de 220 exames laboratoriais, eletrocardiograma, exame genético, consultas para dúvidas e orientações, para justamente cuidar desse paciente, desse ser humano, seja ele motorista ou não motorista. Não estou indo trazer essa facilidade. Então, o cara chega lá e fala, quero fazer tal exame. Faz exame. Existe uma coisa lá que chama cubo motorista. Eles também. O cara faz o toxicológico, que mais R$80, ele faz 5 exames. Testosterona, PSA, colesterol, hemograma e glicemia. Esse é o projeto Se Cuida. Faz um exame, vai e sai com 5. O cara vai fazer o exame e sai com 5. Se quiser, renova a carta, se quiser, ainda faz o curso. Tudo centradinho no mesmo lugar, no mesmo tempo. Muito bem, cara. Então, Se Cuida, ele vem com isso, cara. O ato de se cuidar, que é uma história aí que a gente percebe que a população está carente disso, né? Carente de informação certa e também de um cuidado certo. E a gente aí, o intuito, acho que faz parte do meu propósito também, em trazer não só essa informação, mas esse cuidado, de alguma forma, que está ajudando a vida das pessoas. Então, o Se Cuida, ele vem no intuito de alinhar com o meu propósito de cuidar das pessoas. Fantástico, Matheus. Fala aí, Zona Leste, a produção já está acelerando a gente aqui mais uma vez. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram ao programa. Tenho certeza que foi informação de qualidade, como a gente sempre preza aqui no programa. Matheus, muitíssimo obrigado pela presença, pela contribuição, pelos ensinamentos, pela troca que a gente teve. É o que eu peço para Deus todos os dias, para me aproximar para perto de pessoas boas, e você com certeza está nesse rol. Então, muito obrigado, Matheus. Cara, eu queria agradecer. Acho que eu vim aqui porque nós dois estamos alinhados nesse mesmo propósito, né? Em prol das pessoas e se ajudar ao próximo. Essa organizadora pode contar comigo, pode contar com o Grupo Polemate, pode contar com o Se Cuida. E todos os meus colaboradores, eu tenho certeza que a rapaziada que a gente atende lá percebe, vai entender o projeto que você tem. E o que eu puder somar aí, porque eu sei que está nessa defesa do motorista, do próximo ser humano, né? Seja ele motorista ou não. Eu que tenho que agradecer o convite, espero ter agregado muito conteúdo informativo. E você vai precisar fazer qualquer tipo de exame, seja laboratorial, toxicológico, evite multas. E vamos que vamos, Paulo Gato. Paulo Gato, Matheus, muito obrigado. E até o próximo programa, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Se cuide.